Adonis quebra as correntes que o aprisionavam, deixando todos apavorados. O garoto parte pra cima dos guardas, eliminando todos, sem nenhuma piedade. Ele caminha em direção a Doroka, que estava assustada, e dispara contra ela, mas na verdade ele apenas quebra suas correntes. Enquanto um guarda anunciava que todas as portas das celas e corredores dos blocos 1 a 6 foram abertas e eles tinham que tomar medidas reativas contra isso. E em outro local vemos o diretor da ASN, Yamato, mandando um homem até o Distrito 7, o autorizando a usar armas acima da classe S. Ele pergunta se o homem tinha alguma dúvida e ele o responde que não, e diz que iria utilizar seu poder supremo para preservar a paz do Império. Mas uma garota usando uma roupa maior que ela, chamada Yuki, diz que a ASN era o pilar que mantinha a ordem pública, e não era para ele menosprezar a paz construída por Vossa Majestade. Ela o libera e o garoto diz que entendia, saindo com um sorriso no rosto. Enquanto Yuki perguntava como ele ousava se comportar desta forma insolente na presença do diretor, e com certeza ela iria eliminá-lo um dia. Mas Yamato diz pra ela o deixar em paz, porque apesar de sua aparência, ele era um executivo igual a ela, que se chamava Ekihuchi. Huchi inicia sua armadura e Yamato fica um pouco intrigado por estar acontecendo essa rebelião no campo de Mairen. E vamos até Mairen, onde vários guardas foram eliminados. O carcereiro-chefe entra em desespero ao descobrir que até mesmo o depósito de artefatos tinha sido aberto. Um guarda pede desculpas e diz que Doroka imitou a voz dele para abrir as celas, o que o deixa intrigado porque seu celular era um modelo imperial seguro. E além disso, o garoto ter levado aquilo era algo horrível. Mas o que o deixava ainda mais intrigado seria o fato de que ele não tinha um nível de autorização que permitia abrir aquela câmera, que continha um prisioneiro condenado à prisão perpétua com um nível de ameaça SS, que agora estava com sua pena e seria o aprendiz da bruxa Adonis. E bora pra aquela pausa rápida pra você deixar a sua inscrição pra não parar dentro de uma dama de ferro igual Adonis. E não se esquece de curtir e comentar bastante pra me dar uma mega moral pra fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Mas enfim, bora pro anime. Adonis chega do lado de fora olhando sua pena. Ele escreve no ar, ativando sua magia de invocação no estilo escrita. Ele atira em direção às palavras flutuantes, fazendo a bala ficar enorme e atingir um prédio, porque agora ele poderia acabar com todos os cidadãos. Mas antes vamos até Hult, que tinha eliminado todos os prisioneiros. Ele fala que não conseguiu encontrar o rapaz e descobre que uma bomba atingiu um prédio. Ele diz que iria pra lá logo em seguida, mas antes ele precisava eliminar a causa desta bagunça. Mas corta a cena e bora pra Doroka, que corria se perguntando o que iria fazer, já que isto seria sua culpa por não ter conseguido impedi-lo. Adonis caminha pela cidade observando as pessoas e seus equipamentos. Uma notícia no jornal até avisa sobre um prédio do distrito comercial que tinha sido atingido por algo semelhante a uma bala, e eles ainda não sabiam quem era o responsável por isso. Adonis começa a pensar que duvidava que Chloe iria o elogiar pelo que estava prestes a fazer, imaginando que ela diria algo como: a vingança não vai me trazer de volta à vida, e se ele conseguiu escapar, ele deveria apenas aproveitar sua vida. Adonis diz que já se passaram 10 anos, mas não importava quantos anos possam se passar, ele jamais iria se esquecer daquele momento, principalmente de seu olhar, sua voz e palavras. Ele diz que também a amava e começa a sua magia de invocação, onde o chão começa a se partir, causando um mega estrondo, deixando todos em pânico, quando um gigante emerge do solo, levantando Adonis e atacando um prédio. Um policial até recebe uma ligação de alguém falando sobre um gigante ter surgido na cidade, mas ele pensa que seria um trote. Mas um veículo atinge a guarita. O policial brinca com o condutor, que estava com cara de pavor, falando que aquilo era enorme. O policial acha que ele estava doidão e diz que iria prendê-lo. Ele liga pro QG e vai pro lado de fora, se deparando com o gigante. E com isso, ele muda de ideia e decide ligar pra ASN. O gigante ataca todos sem nenhuma piedade, enquanto Adonis dizia que era melhor o Imperador Goethe não tentar fugir. E vamos até os guardas, que diziam que o inimigo era um gigante e eles desconheciam o país de origem. E ele já tinha passado pelo distrito comercial e em breve passaria pelo distrito 5. Yamato pergunta se eles avisaram o imperador e eles respondem que a rainha tinha dito que ele não estava bem, e por isso Yamato decide declarar um estado de emergência, priorizando manter a linha defensiva 4, solicitando apoio de fogo aéreo de todas as aeronaves disponíveis
e também era pra enviar os soldados blindados. Yamato vai pro lado de fora conferir o gigante e fica sem acreditar que aquela coisa conseguia se mover. Yukio avisa que o garoto da pena da escrita tinha desaparecido do campo de isolamento. Então aquela coisa devia ser alimentada por magia. Yamato diz que então as coisas eram mais simples e eles apenas precisavam do dispositivo de supressão de magia. Mas o guarda diz que ele estava armazenado no subsolo há 10 anos e eles não tinham certeza se ele ainda funcionava. Yamato manda Yuki cuidar disso, enquanto Adonis espalhava o caos pela cidade. Os tanques disparam contra o gigante, mas nenhum disparo o acerta. Eles disparam novamente e mais uma vez eles não o acertam. O comandante pergunta o que estava acontecendo e um soldado diz que não sabia o motivo, mas os projéteis não estavam indo em linha reta. Adonis continua seu ataque e ouvimos a voz de Chloe nos explicando que os 10 anos que ele ficou preso foram gastos de forma significativa, onde ele criou diversas simulações, como uma pesquisa científica conduzida dentro de sua mente para criar o ambiente definitivo e achar o modo mais refinado de eliminar uma nação inteira, já que quem não era bruxo só podia usar magia através de invocação escrita, que seria a prática de compreender e sistematizar os mecanismos da magia para convertê-los em expressões matemáticas, usando uma pena especial para escrita, e dominar esta prática não teria sido fácil se ele não tivesse uma professora tão excepcional. E para Adonis não tinha diferença entre quem estava e quem não estava ali há 10 anos atrás, já que eliminar Chloe era o grande propósito para tudo que fizeram, então todos que vivem neste país e colhem seus frutos eram igualmente culpados. Adonis invoca 2 metralhadoras e dispara contra todos com um sorriso maligno, mas ele começa a chorar e se pergunta o que estava acontecendo e por que não estava feliz. Mas Ruth avisa que encontrou o feiticeiro na palma da mão do gigante e Yamato avisa os jatos, e eles começam a bombardear o gigante, e com um impacto, Adonis acaba voando até o chão. Os jatos continuam o bombardeando, deixando a população em pânico, e um prédio começa a cair em direção a um garoto, mas Doroka consegue o salvar. O gigante finalmente é derrotado e Doroka deixa a criança com uma mulher, falando que iria parar isso, indo em direção a Adonis, que estava deitado no chão, falando que com certeza ele estava fora de forma. Os soldados começam a descer as cordas, mas antes vamos até o santuário do castelo imperial, onde o imperador estava deitado em sua cama, falando com uma certa dificuldade. A rainha diz para ele descansar porque ele não precisava se preocupar com nada, já que o império deles ficaria bem, afinal um certo imperador garantiu que ele seria forte. O imperador fica feliz em ouvir isso e diz que este imperador só conseguiu isso porque tinha uma certa rainha que o apoiou. Ele começa a tossir e diz que seu fim estava próximo, já que sua doença não tinha cura. A rainha chama o médico e o imperador diz que não precisava porque ele ficaria bem. Ele se pergunta se isso poderia ser uma maldição de Deus, mas mesmo assim ele não se arrependia de ter construído uma civilização hipercientífica, queimando as bruxas em nome do progresso, já que o mundo e a humanidade jamais avançariam enquanto as bruxas estivessem entre eles. Porque a humanidade precisava trilhar seu próprio caminho e a nova era não precisava de magia, que só servia para atrapalhar tudo, e por isso ele tinha certeza que fez a coisa certa. E enquanto ele falava, Adonis causava o terror na cidade. O imperador pergunta se estava chovendo e a rainha diz que esta chuva iria levar seus anos de fadiga. Ele a elogia. E vamos até Yamato, mas antes um comentário aleatório aqui. Eu vou ficar indignado se esse cara morrer assim de boa. Mas voltando, um dos soldados avisa Yamato que uma civil se aproximava do alvo, o deixando intrigado, enquanto Adonis enforcava um guarda que dizia que eles deveriam ter um matado junto à bruxa há 10 anos atrás. O garoto concorda com ele e Doroka o manda parar. O garoto se lembra dela do campo de internamento enquanto ela pedia pra ele parar, porque ele estava tirando a vida de vários cidadãos. Ela pergunta se ele já não estava satisfeito e diz que não queria mais ver pessoas inocentes perdendo a vida, o que deixa Adonis em fúria. Ele começa a dar risada dessa história de inocentes e caminha em direção à garota, perguntando como ele pode ter se enganado, porque deveria ter pensado de forma simples, já que todos os humanos eram seus inimigos, e todos deveriam ser exterminados, sendo redianos ou não, e até mesmo os prisioneiros mereciam ser punidos. Doroka diz que Chloe não iria querer que ele fizesse isso, o que deixa Adonis intrigado. Doroka diz que tinha certeza que Chloe
Chloe Morgan não iria. E bom, Adonis não a deixa terminar a frase e diz pra ela não usar o nome de Chloe. Ele pergunta por que ela estava em seu caminho e se ela seria uma distração até o próximo batalhão chegar, porque isso seria algo que os humanos fariam, porque eles lutam sujo, assim como fizeram naquele dia, porque eles jamais teriam perdido se eles não tivessem usado truques baratos. E ela não sabia de nada, então deveria ficar fora disso. Mas Doroka diz que Adonis foi o nome que a maior bruxa do mundo deu ao seu querido aluno, e todas elas, as bruxas, sabiam disso. A garota usa um pouco de seu poder e Adonis a solta, perguntando se ela seria uma bruxa. Doroka diz que era um prazer conhecê-lo e se apresenta como a bruxa Doroka, mas Adonis a agarra pelo pescoço, mandando a garota parar com isso porque todas as bruxas tinham sido eliminadas. Então não era pra uma escória humana como ela falar com ele sobre as bruxas. Mas Doroka diz que elas sobreviveram à caçada, o que deixa Adonis irritado, perguntando por que elas não foram salvar Chloe e ainda deixaram uma colega morrer daquela forma. Mas Doroka pede desculpas porque todas estavam desesperadas pra escapar e ela realmente sentia muito. Adonis diz que suas desculpas não serviam de nada, já que Chloe não estava mais entre eles. Mas Doroka diz que ela voltaria, chamando a atenção do garoto, enquanto ela dizia que elas iriam trazê-la de volta à vida. Adonis a joga no chão e diz pra ela não os insultar e começa a invocar sua magia. Mas Doroka pede pra Adonis a escutar porque se infiltrou neste país pra salvá-lo, pra assim trazerem Chloe de volta, porque elas precisavam dele e de suas memórias pra ressuscitá-la. Adonis invoca uma espada e diz que iria eliminar ela e todos que ficassem em seu caminho, ou que zombassem e falassem de Chloe. Doroka aceita o seu fim e diz que estava tudo bem caso isso o deixasse satisfeito. E ela diz que estava feliz em ter o conhecido com um sorriso no rosto, o que faz Adonis se lembrar do sorriso de Chloe em seus momentos finais, igual ao de Doroka neste momento, o que faz ele abaixar a espada e ir ao chão chorando enquanto perguntava se isso realmente era verdade e se elas realmente poderiam trazê-la de volta. Doroka diz que sim e se levanta pedindo pra ele a acompanhar. Ela estende sua mão e diz que Adonis não estava mais sozinho. O garoto levanta a cabeça e vai apertar a mão de Doroka, mas ela acaba sendo atingida por um disparo que dizima metade do seu corpo, que tinha sido disparado por Ruth, que estava decepcionado por ter atingido apenas um deles. E com isso temos o final do segundo episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com sua inscrição, curtida e compartilhamento. Valeu e até mais! E comenta aí se você quer a parte 3. Valeu e até a próxima!